Olá, boa noite, queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI. Está começando para todo o Brasil mais um programa Eclésia. Eu sou o diácono Eric Módulo e nesse horário aqui na nossa emissora conversamos sobre diversos assuntos relacionados à doutrina da Igreja Católica. O programa Eclésia é um programa de catequese, de história da Igreja. Em muitas ocasiões aqui a gente conversa sobre a vida dos santos e também assuntos sobre as Sagradas Escrituras, é recorrente aqui no programa Eclésia também, por várias razões. Primeiro, porque é um assunto importante para a catequese como um todo, obviamente. Segundo, que o Padre Guido Motinelli, que sempre está aqui conosco em muitas oportunidades, que é o caso do programa de hoje, é doutor em Teologia Bíblica, é parte dos estudos que ele fez durante boa parte da sua vida ministerial e ele, graças a Deus, está aqui conosco para partilhar esse conhecimento, que é o caso do programa de hoje. Vamos falar sobre o livro do Êxodo, né? Um livro importante do Antigo Testamento. Vamos fazer um estudo sobre o livro do Êxodo com o Padre Guido Motinelli, que está aqui ao meu lado. Boa noite, Padre Guido. Boa noite, diácono Eric. Boa noite, prezados amigos telespectadores. Acreditamos plenamente naquele antigo provérbio de sempre que o amor aumenta através do conhecimento. Quanto mais se conhece, mais se ama. Isso vale exatamente mediante da palavra de Deus contida na Sagrada Escritura. Este livro que com certeza não falta na casa de ninguém. Aliás, diácono Eric, dizem até os ingleses que é o livro best-seller. Isto é o livro mais vendido, o livro mais traduzido em centenas de idiomas, mas temos que admitir também, porém, que é o livro menos lido. Por isso que não cansamos de apresentar a possibilidade de um aprofundamento da Palavra de Deus. Aliás, a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, dedica todo o mês de setembro, aqui no Brasil, ao estudo e aprofundamento da Palavra de Deus. É mais um grandíssimo subsídio, porque precisamos fazer com que esta palavra não fique como um enfeite dentro da nossa casa, mas se transforme em um propósito verdadeiro de um crescimento da vida cristã. É verdade. Apesar de ser um livro muito popular, né, Padre Guido, como o senhor lembrou, a maioria dos lares devem ter uma edição da Bíblia, ela não é muito aprofundada em muitos casos, né, dado o devido respeito e profundidade que a palavra de Deus merece. Obviamente, à medida que a gente aprofunda na palavra de Deus, aprofunda também, como a gente sempre fala aqui, o conhecimento. Isso gera o amor, o comprometimento. Isso que nós queremos, inclusive, no programa de hoje, entrar um pouco nesses assuntos relacionados à Bíblia e tentar entender um pouco mais das belezas de Deus contidas ali nesse livro sagrado. Ô Padre Guido, um tempo atrás, eu me lembro que a gente teve a oportunidade aqui no programa Eclésia de fazer um programa sobre o Pentateuco, né? E lá mesmo a gente falou, olha, cada um dos livros do Pentateuco renderia pelo menos uma ou mais edições do programa Eclésia. É o que a gente está fazendo hoje. Sim. A gente está falando de um livro que está contido no Pentateuco, não é isso? Sim. E os primeiros 5 livros da Bíblia, é bom que os nossos amigos telespectadores conheçam que a estrutura da Bíblia cataloga os vários livros. Bíblia é uma palavra grega que significa em português os livros, uma coleção de livros. São, na verdade, 73, né? E divididos em 3 categorias: livros históricos, livros didáticos e livros proféticos. E numa grande dimensão chamado de Antigo Testamento e uma outra grande dimensão chamada Novo Testamento. Certo. Isto é, um período que antecede a chegada de Jesus, desde a criação do mundo até a chegada de Jesus. Antigo Testamento significa aliança de Deus com um povo, e depois o Novo Testamento, aliança de Jesus com a sua igreja, certo? E nós temos uma obra extraordinariamente perfeita, a tal ponto que cada palavra do Antigo Testamento justifica e prepara também a palavra do Novo Testamento. Não há nenhuma contradição entre todas as palavras, porque todas as palavras da Bíblia foram divinamente inspiradas.
E São Paulo chega até o ponto, na carta aos Filipenses, onde ele afirma que ninguém pode interpretar pessoalmente uma só palavra da Bíblia Sagrada, mas de acordo com o magistério da Igreja, nós estamos diante, gente, de um caminho completo que devemos todos seguir para aprimorar a qualidade da nossa vida cristã. Padre Guido, o livro do Êxodo, especificamente, que é o assunto do nosso programa hoje, ele foi escrito em que período e quem escreveu esse livro? Exato. Diácono Eric, os primeiros 5 livros históricos da Bíblia, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, formam o Pentateuco, uma palavra grega, significa união de 5 livros. Certo. E o autor destes 5 livros, digamos, de uma maneira oficial, foi Moisés. Claro, talvez Moisés não escrevia pessoalmente, mas ditava. Ele que fez questão de manter uma fidelidade total com Deus, ele foi responsabilizado, inclusive, pela condução do povo quando saiu até do Egito para a Terra Prometida, numa viagem de 40 até 42 anos, certo? E este livro se apresenta cheio de aventuras, né? Êxodo significa saída. E, portanto, quando o povo sai do Egito, após uma permanência de mais de 240 anos, rumo à Terra Prometida, isto é, a terra de Canaã, como era conhecida, tendo como chefe Moisés. Moisés que interpreta como uma verdadeira ponte a dicção de Deus e transmite a todos os seus fiéis, entre aspas, um dos livros, dos 5 livros, do Pentateuco, isto é, o livro do Deuteronômio, fala até do número de pessoas, 650 mil pessoas. Imaginamos dirigir uma cidade inteira sem nenhum meio de transmissão, etc., né? Portanto, o povo que de um lado mostrava veneração, adoração para Deus, obediência cega, fiel, temor de Deus, pelo outro não pensou 2 vezes até em abandonar todo o seu credo para construir um bezerro de ouro, para voltar ao pecado e para fazer a experiência de uma distância com Deus. Mas mesmo assim, Moisés acreditou na sua missão, ele conseguiu levar, ele pessoalmente não entrou na Terra Prometida, ele viu de longe, no alto do Monte Nebo, ele viu a Terra Prometida, mas não entrou. Foi somente o sucessor dele, que Josué, que conseguiu entrar na Terra Prometida. E este livro foi escrito praticamente lá pelo ano 1050, 1100. São episódios históricos, não, digamos assim, numa perfeita cronologia como nós podemos imaginar hoje. Hoje todas as emissoras têm a Band News, a Globo News, a Século XXI News também. Isto é notícia minuto por minuto, não é bem isso. Porém, é uma história com os episódios de maior destaque que acompanharam esta longa viagem pelo deserto de 42 anos para chegar à Terra Prometida. Então, os acontecimentos que a gente vai comentar aqui no programa de hoje, né? E se tudo correr bem, nós vamos continuar esse assunto no programa da semana que vem, já que é um assunto muito extenso, a gente vai dividir em duas edições aqui do programa Eclésia. Então aconteceu, a gente está dizendo aí 11 ou 12 séculos antes do nascimento de Jesus. Antes da chegada de Jesus, exato, né? E temos que calcular também, Diácono Eric, que a noção do tempo e do ano não bate com a concepção moderna. Certo. Os anos eram anos não do Sol, mas da Lua. Portanto, o ano era constituído por 10 meses, todos de 28 dias.
Nós já temos... Isto por quê? Porque alguém se espanta quando começa a ler, puxa, o cara viveu 969 anos, Noé que começou a construir a arca quando estava com 120 anos de idade, nós ficávamos apavorados, né? Como é que uma pessoa... Uma contagem diferente do que temos hoje, claro. Exato, né? Mas o episódio, digamos assim, tem toda a credibilidade, porque é divinamente inspirado, certo? E obrigado por essa sua colocação, Diácono Eric, porque devemos ajudar os nossos amigos telespectadores a ter um bom discernimento quanto à leitura da Bíblia Sagrada. Quando os senhores, meus amigos, querem presentear alguém com o livro da Bíblia ou querem adquirir um texto novo da Bíblia, procurem sempre olhar pelas primeiras páginas, porque na primeira página da Bíblia os senhores devem encontrar algumas palavras que dão o valor de autenticação ao livro sagrado. Certo. São palavras em língua latina: imprimatur, in primi potest, nihil obstat, ou com aprovação eclesiástica. Repito estas palavras: imprimatur significa pode ser impresso. Quer dizer que uma autoridade da igreja acompanhou o processo. Exato, e é assinado inclusive por um bispo. Certo. Imprimatur, ou, e sempre em língua latina, imprimi potest. Duas palavras. E pode ser impresso. Certo. Também aí acompanhado pela assinatura de um bispo. Certo. Ou também sempre em latim, nihil obstat, que se traduz para o português, nenhuma dificuldade. Não há objeções. Não há nenhuma objeção. Ou, em uma forma em português, com aprovação eclesiástica. É bom que os senhores vejam bem isso na primeira página. Padre, encontrei pelo menos uma destas palavras. Fique tranquilo que a sua Bíblia é uma Bíblia católica. Porque, padre, se não tem estas palavras, significa que aquela edição não tem a aprovação do magistério da igreja. Porque, padre, todas as Bíblias não são iguais, infelizmente não. É bom que saia este assunto, né, para que nos ajude a compreender. Porque a Bíblia dos protestantes e dos crentes tem 7 livros a menos, que eles não consideram como divinamente inspirados e acabaram tirando da Bíblia. Quando aconteceu essa diferenciação, essa mutilação da palavra de Deus? Certo, Diácono Eric, temos que chegar às últimas dezenas de anos antes da vinda de Jesus. Estes 7 livros, inclusive, são todos do Antigo Testamento. Certo, o Novo é igual. O Novo são 27 livros e todo mundo está quieto, como se diz, né? Certo. Ok. Aconteceu que houve uma grande emigração da Palestina para o Egito. A Palestina estava passando por uma grande dificuldade econômica, uma grande aridez no chão, portanto faltavam produtos, alimentos, e muita gente precisou ir à procura de alimentos. E chegaram milhares e milhares de pessoas no Egito, que era um país rico. Naquela época, graças sobretudo à fertilidade do rio Nilo, né, que até hoje continua com a sua água favorecendo um bom clima naquele país. E aconteceu que o rei de Alexandria, do Egito, notou que esta gente que chegava da Palestina não somente falava um idioma diferente, ou tinha até uma cultura diferente, mas também, quanto à religião, praticava um culto diferente. E ele, atraído um pouco pela curiosidade, um pouco também pela sabedoria, e sabendo, inclusive, que a biblioteca, olha que particular, gente, um pormenor interessante, a biblioteca da cidade de Alexandria
era de grande destaque na cultura do povo do Egito. Certo. Como seria, por exemplo, para nós aqui no Brasil hoje, a cidade de Curitiba. Isto é, obras de arte, de cultura, de teatro, etc. Parece que se o brasileiro aprova é porque foi aprovado em Curitiba. Entendi. É bom, é um ponto de referência. Certo. Este rei de Alexandria fez questão de ter uma edição em grego, língua que se falava no Egito, naquela época, da Bíblia Sagrada. Veja, a Bíblia era composta naquela época de 39 livros, desde as origens da humanidade, da criação do mundo, até, digamos assim, ao profeta Malaquias, último. Eram 39 livros. As pessoas que foram convidadas para traduzir aceitaram de bom gosto. E foi aí, Diácono Eric, que pessoas de grande cultura, mas também de grande capacidade e também de muita modéstia e, digamos assim, mortificação, e pedindo sempre a intervenção do Espírito Santo, foram pessoas que não trabalharam juntos, trabalharam separados. Está um documento que fala de 72 pessoas. Certo. Depois ficou conhecido como o documento dos 70. E é justamente a tradução do Septuaginta que virou referência, né? E que a igreja admite justamente essa tradução que ficou famosa no mundo todo. Estes 70 homens que fizeram esse trabalho com muito discernimento e muita prudência, não somente traduziram os 39 livros do Antigo Testamento, que era a Bíblia, mas acharam por bem, devido ao seu conteúdo altamente espiritual, acrescentar 7, que no entendimento deles merecia mesmo fazer parte da Bíblia Sagrada. Que inicialmente não constavam lá. Não constavam, certo. Mas era como uma cultura paralela. E é interessante, documentos falam que fizeram isso sem comunicar-se um com o outro. De maneira que quando apresentaram ao rei de Alexandria as 70 cópias, digamos, da Bíblia, todas se apresentaram com estes 7 livros a mais. É por isso, Padre Guido, que esses 7 livros são chamados de deuterocanônicos? Sim. Obrigado. Aí entramos novamente na língua grega, né? Para diferenciá-los, Diácono Eric, dos livros do proto-canônico. Proto significa o primeiro bloco, o primeiro. Certo. E deutero que vieram num segundo momento, mas que foram encaixados numa maneira definitiva e oficial da parte da Igreja no famoso e histórico Concílio de Trento. Certo. Ano 1545, uma das primeiras coisas que o magistério da Igreja fez foi de convalidar como divinamente inspirados estes 7 livros. Quais são estes 7 livros da Bíblia do Antigo Testamento? Nós temos o livro de Tobias, o livro de Judite, os 2 livros dos Macabeus, o livro da Sabedoria, o livro do Eclesiástico e o livro do profeta Baruch. São 7 livros. E, naturalmente, o Concílio de Trento não esperava, digamos assim, uma reação muito infeliz. E o grupo dos protestantes, para se diferenciar dos católicos, acharam por bem não aceitar esta decisão do magistério e tiraram estes 7 livros. Agora, deixando de lado 500 anos de história, como é que está a situação? Meus amigos, que Deus seja louvado por uma coisa que está acontecendo até nos dias de hoje. As edições dos protestantes continuam chegando nas famílias com os 7 livros a menos. Mas na parte final da Bíblia dos protestantes, por conhecimento, por uma cultura maior, acabam
sendo apresentados esses 7 livros. Isso é um fenômeno recente que acaba acontecendo, então, Sim, né, temos que louvar a Deus, Diácono Eric, por este gesto muito belo, né? Falta só que volte no seu devido lugar. Né? Eu só quero fazer um parênteses aqui, Padre Guido, para ficar bem claro. O senhor fez a referência ao Concílio de Trento, né? Onde, de uma vez por todas, o cânon bíblico ficou claro, estabelecido para todo sempre em toda a igreja. Mas não significa que antes do século XVI, não significa que a igreja não admitia esses livros como divinamente inspirados. A igreja sempre adotou essa quantidade de livros, apoiado na edição desses 70 que o Padre Guido estava dizendo, incluindo os 7 livros. Sim. Apenas que no século XVI, já que tivemos o episódio da Reforma Protestante, né, e isso começou a entrar em discussão, a igreja, no grande concílio de Trento, chancela. Né? Deixa claro e de uma vez por todas encerra a discussão. Mas antes já admitia, não é isso, Padre Guido? Senão Perfeito. Alguém pode pensar que foi só no século XVI que a igreja admitiu. Não é isso, né? Sempre o valor da tradição fez com que esses livros ocupassem o seu devido lugar. Interessante que são livros históricos, livros proféticos e livros didáticos também, né? Repito, todo do Antigo Testamento. Quanto ao Novo, não tem nenhum problema, né? Muito bem. Padre Guido, vamos agora então voltar para o assunto do Êxodo aqui, que a gente já começou. E o senhor fez uma boa introdução bíblica aí nesse início do nosso programa. Lembrando, o livro do Êxodo, então, é o assunto que a gente está desenvolvendo no programa de hoje. São 40 capítulos, né? Sim. Uma história interessantíssima, cheia de pormenores. Agora, Padre Guido, o X da questão do enredo do livro do Êxodo é justamente, como o senhor já adiantou, a narrativa dos 40 anos que o povo percorreu com Moisés, que não chegou até a Terra Prometida, o senhor já bem disse. Sim. Josué concluiu a sua missão, né? Mas esse povo hebreu, a gente sempre ouve dizer, e está narrado lá no livro do Êxodo, que o povo era escravo do Egito, né? Por quê? Onde começou essa escravidão e por que no Egito? Certo. Em primeiro lugar, né, uma boa parte dos biblistas afirma que foram 40 anos de trajetória. Exato. De acordo com outro grupo de biblistas, ao qual também eu pertenço, são 42, um pouquinho mais. Teve 2 anos a mais aí. Sim, exato. Né? Agora, tudo, gente, para mostrar a saída de um povo do Egito. Por quê? O povo, temos que voltar ao primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis, das origens, onde se fala, né, dos grandes patriarcas, certo? E se fala também de Jacó, que teve 12 filhos. Um desses filhos recebia, ainda criança, tantos sonhos, e era motivo de inveja da parte dos seus irmãos, etc., que acharam por bem se desfazer dele, venderam este menino, este adolescente, a uma caravana de pessoas que estavam passando com os camelos e iam para o Egito, e assim este menino chegou no Egito. Lá no Egito, meus amigos, continuou a fazer como um verdadeiro escravo. Ele, por vários anos, sem ter nenhum conhecimento daquela cultura, aprendeu até o idioma típico daquele país, etc. E Deus lhe deu também uma qualidade de interpretar os sonhos da autoridade máxima do Egito, que era o faraó. E diante de um sonho misterioso que o faraó fez, ele pediu ajuda aos seus secretários para ter uma explicação, mas ninguém sabia dar uma resposta. O famoso sonho das vacas gordas e depois das vacas magras. Que, aliás, é uma expressão que a gente usa torta direita todo momento, que vem ainda justamente desse episódio de José do Egito, né? Exato, né? O que significava? E alguém se lembrou deste moço que estava até na cadeia, estava preso. E apresentaram, portanto, José, este moço, para o faraó. E o faraó lhe disse: olha, eu vou te dar ouro, eu vou te dar liberdade, você vai ficar uma pessoa rica. O José respondeu para o faraó: não quero nada disso. Se Deus me deu esta qualidade, eu não quero enganar a ninguém. E explicou: você vai enfrentar agora um período de vacas gordas, isto é, de bem-estar, de grande super safra, produções extraordinárias. Temos que estocar todos os produtos,
porque depois haverá um período de 7 anos de vacas magras, isto é, de falta, dificuldades, etc. Diante desta resposta muito sábia, o faraó deu um título de honra de vice-rei até do Egito. Abaixo do faraó, é ele que mais mandava lá. Exato, praticamente era ele que mandava, né? E gente soube organizar o trabalho, fazendo que fossem construídos armazéns, etc., né? Para colocar toda a mercadoria, etc. E quando chegou o período das vacas magras, não somente os egípcios passaram fome, mas também todos os povos que estavam ao redor do Egito. E aí que chegaram os irmãos de José. Que o haviam abandonado anteriormente. Exato. E ele não sabia que ele tinha virado vice-rei. Ficaram, digamos assim, foram pedindo e comprando, etc. Ele teve uma crise emocional extraordinária, chegou até a chorar, porque entendia toda a linguagem materna, né? E depois de várias aventuras, ele se fez conhecer e pediu logo informações a respeito do papai, dos outros irmãos, etc. E mandou vir, aí começou. Mandou vir todas as famílias dos seus irmãos, o pai também, né, da Palestina, e deu para eles a possibilidade de viver. O povo foi aumentando cada vez mais. O tempo passou, são centenas de anos que passaram. Virou praticamente uma população hóspede, né, fora da sua terra. Alguém pensava até em sonhar de voltar para lá, mas que não podia, não tinha condições. Foi exatamente quando Deus fez com que o faraó do Egito tomasse algumas decisões para impedir ao povo que estava lá, o povo de Israel, de multiplicar-se. Por isso quis acabar com os meninos, né, dizendo que deveriam ser mortas as crianças logo ao nascer, etc. Mas o povo de Israel ficou com medo de Deus, não queria fazer isso. E aí temos o episódio de uma mulher que deu à luz um filho, um menino, e não quis absolutamente matá-lo, pelo contrário, né? Ela preparou uma cestinha e colocou o bebê lá dentro e colocou no rio Nilo. Para que fosse preservada a vida. Exato. E na beira do rio, a irmã deste bebê acompanhava o movimento, né, desta cestinha. Mais para frente estava a filha do faraó, que estava tomando banho, e quando viu esta cestinha, olhou, era um bebê. E, inclusive o nome de Moisés, que lhe foi dado naquela hora, significa em português salvo pelas águas. Literalmente foi o que aconteceu com a vida dele. Exato. E deu este bebê para a irmã do bebê, dizendo, procura uma mulher que possa amamentá-lo e quando estiver entrega para mim no palácio do rei. Isso aconteceu. E Moisés foi amamentado, depois cresceu na família lá do real, e sem saber que seria depois, se tornaria um instrumento nas mãos de Deus para libertar aquele povo. E aconteceu, diácono Eri, tudo registrado no primeiro livro do Gênesis, é que um dia ele assistia a uma briga e ele acabou matando uma pessoa. Ele olhou bem ao redor, ninguém viu ele, etc., né? Mas no dia seguinte, outra briga. E quando se apresentou para separar os dois, alguém lhe disse, quem que te elegeu como juiz? Você acha que ninguém te viu ontem? Quando ele escutou, viu uma frase desta, ficou com muito medo, Moisés se afastou para um deserto. E exatamente lá no deserto que Deus o chamou, através de aparições e de diálogo, entregou a este homem a responsabilidade de levá-lo, o povo inteiro, para a terra prometida, convencendo primeiro o faraó do Egito a deixar o povo sair. Nasceu ali, então, o grande libertador desse povo, né? Sim. Do povo
antigo do Egito. A gente vai para um primeiro intervalo. Padre Guido, na volta a gente vai continuar falando, obviamente, sobre o livro do Êxodo. Queria que o senhor contasse mais para a gente sobre essa relação de Moisés com Deus. Como ele se relacionava com Deus? Era igualzinho todos os profetas do Antigo Testamento? Havia alguma diferença? O senhor explica para a gente já depois do intervalo. Não sai daí, a gente já retoma o nosso estudo do livro do Êxodo. Até já.